Jesus Cristo, Krishna, Lama, Jeová, Javé, Zulu, Inheu, Kardec, Ateu, Ganesha, Shiva, Rama, Brahma, Buda. Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos aqui para mais uma live. E se vocês sentirem de compartilhar, compartilhe com as pessoas que você ama. E também deixa um like lá para o nosso canal para nos incentivarmos. Agora é com você. Boa noite a todos. Esperamos que estejam todos bem. Nós vamos iniciar nossa live hoje, como a gente estava falando já no início da nosso encontro aqui, para iniciar em nós a manifestação de Deus. Então tem uma parte da meditação do Yogananda que a Célia vai colocar, só que na meditação diz assim, é paz dentro de mim, né? Paz fora de mim. Então quando o Yogananda falar isso, eu gostaria que vocês, se vocês quiserem, que vocês mentalizem Deus dentro de mim. Porque na live ele fala, na meditação ele fala paz. Então eu gostaria que vocês substituíssem a paz por Deus. E que vocês, toda vez que ele disser paz dentro de mim, vocês colocam Deus. É um refrãozinho bem curtinho, mas espero que o eu sou de cada um de vocês, a essência divina de cada um de vocês, desperte, porque algumas já estão despertando. Algumas dá para ver que está despertando. Então que todos possam despertar o eu sou de dentro de cada um de nós, para a gente fazer essa live de hoje, na presença, na companhia, na manifestação de Deus e, por que não dizer, daqueles que também servem a Deus. Não é? Pode colocar então para essa. Então respire profundamente e ouçam. Estou no templo da quietude. A paz preenche meu corpo. A paz preenche meu coração e habita em meu amor. Paz dentro de mim, fora de mim, em toda parte. Paz infinita circunda minha vida e permeia todos os momentos de minha existência. Paz para mim mesmo, paz para minha família, paz para meu país, paz para meu mundo, paz para meu cosmos. Então, que possamos todos nós estar, pode encerrar, todos nós fazer esse contato interior, acessar o Deus interior de cada um de nós e saber como chegar nesse lugar, né? Como fazer para chegar nesse lugar que é dentro de nós, que faz parte de nós. E principalmente uma questão que tem sido orientada nos nossos encontros, para que nós comecemos assim a experimentar algumas coisas e tentar fazer algumas coisas de nós para nós mesmos, por nós mesmos. Para a gente não ficar na subserviência. Para a gente quebrar o paradigma de que nós somos pequenos, que nós somos inferiores, que nós somos incapazes, que nós não conseguimos sair desse estado humanoide, né? E aí se vocês vão olhar para os livros, vamos pensar assim, os livros que falam de Deus ou da espiritualidade. Vocês vão ver que todos os livros, eles foram escritos por homens e mulheres que simplesmente tinham acesso a Deus. Ou algum tipo de divindade. Se você falar de Buda, Krishna, né, Sai Baba, outros aí, você vai encontrar isso. Então por que isso vem já há milênios, né? Há milênios isso batendo no nosso rosto, batendo na nossa frente. A gente acredita naquele que está na Bíblia, mas a gente não acredita em você, ou talvez na pessoa que está do seu lado. Por que isso acontece com o ser humano? O que nós fizemos com o nosso cérebro? Por que você confia no apóstolo Paulo lá, no apóstolo João? Tá? Qualquer livro que vocês pensarem, o Bhagavad Gita, o Alcorão, os livros que vocês conhecem, a Bíblia, qualquer livro está escrito, tudo que está lá foi aceito que são divindades. E aí a hora que chega na hora de a gente fazer alguma coisa, a gente
é inferior às divindades, ou não tem capacidade para ter esse acesso, esse contato, ou essa intimidade com as divindades. Então eu gostaria que vocês reflitam um pouco com vocês, façam uma reflexão. Por que isso acontece? O que impede a gente de fazer isso? O que impede a gente de chegar lá? Eu estava ouvindo a conversa de vocês agora há pouco sobre a dificuldade de não entrar no campo do outro, na negatividade do outro, na infelicidade do outro. Nós vamos tentar fazer em 2 temas, para ficar mais fácil para você. Da melhor maneira possível, está difícil. Por quê? Uma fala que a Simone fez. Por que a gente alimenta o outro? Então, se você alimenta, você tem isso dentro de você. Se o outro está desencadeando o ódio em você, você alimenta o ódio do outro, então há ódio em nós. Para entrar em contato com o ódio do outro, para isso virar um conflito. O que nos difere dos anjos? Eles não, a maldade não reflete, não encontra reflexo. Jesus foi crucificado, todo mundo sabe. Igual os minosos, o que ele falou? Perdoai-lhes, pais, porque eles não sabem o que estão fazendo. Igualzinho a gente faz. Então, nós precisamos aprender, da mesma forma que nós dissemos para vocês, que se vocês não exercitarem o amor, no mínimo 1 hora por dia, vocês não vão ser pessoas amorosas. Vocês precisam treinar. Para você fazer uma corrida, para você fazer determinados exercícios, para você poder dar uma aula de alfabetização, se você não treinar, você não consegue alfabetizar. Por que é diferente com outras coisas? Então nós precisamos começar a focar Deus, a buscar Deus e saber que existe, que dá e que a gente consegue acessar isso daí. Usar uma fala do Sai Baba, que está conosco aqui junto de nós essa noite. Como sempre. Perguntaram para Sai Baba, você é Deus? Ele falou, sou. Mas você também é. Você só não sabe disso. Então eu quero dizer para vocês, aceitem o que Deus fez em vocês. Criá-los perfeito, espírito, igual à imagem e à semelhança dele. Por que vocês negam ser o que Deus fez de vocês? Se vocês discordarem, pode falar. Até você. Se vocês discordarem, falem. Porque nós estamos aqui apenas para dar amor, entendimento, compaixão, benevolência e acordá-los para Deus. É só isso. Dar amor e, se for compatível a vocês, receber as vibrações amorosas que vocês emanam da alma de vocês. Mas vocês não reconhecem o que Deus fez em vocês. Ele criou vocês à imagem e à semelhança. Igual Jesus, igual Krishna, igual Buda, igual Baba, igual tantos ícones que vocês conhecem, avatares que vocês conhecem. E se vocês quiserem sentir, porque os seres divinos, eles não vão, eles não vêm, eles existem. Eles existem. Eles existem. Aonde? Aonde você quiser. Aonde você estiver. Como estamos falando do Sai Baba, vamos dizer, perguntaram para o Sai Baba sobre Deus. Ele falou assim, a mesma distância que existe entre você e Deus, existe entre você e você mesmo. Porque você é Deus. Mas vocês negam ser a obra que Deus realizou em vocês. E entendam, isto não é uma crítica. Isso é para vocês começarem a pensar, pelo menos. Comecem pelo menos a pensar. Será que essa pessoa que está falando isso, se é um espírito, que for um espírito, será que essa pessoa não está equivocada, ou está num surto psicótico, esquizoide, alguma coisa assim? Ou será que eu não prestei atenção nisso ainda? Porque se vocês conhecerem Deus, se vocês experimentarem Deus, vocês vão ver que todas essas questões das quais vocês estavam
verbalizando há pouco tempo atrás, sobre o conflito, sobre a discussão, sobre a ira, sobre qual é o tema, sobre o azedume. Se vocês soubessem que Deus é extremamente doce. Tem um vídeo que falamos sobre o sabor de Deus. Então nós podemos dizer assim, Deus é extremamente doce. Porque Deus é beleza, é compaixão, é benevolência, é leveza, é a transparência, é a harmonia, é o equilíbrio. E vocês já viveram milhões de anos na escuridão, atravessando pelo vale da sombra, pelo vale da morte, pelos umbrais, pelo bardo, se quiserem, pela sansara. Chegou a hora de vocês saírem desses locais e vir para a luz. Porque na luz não há o conflito que vocês vivem. Não existe em nós o medo, a insegurança, a raiva, a tristeza, a frustração, a decepção, a traição. Não há nada disso em nós. E quando você tiver uma experiência com Deus, você vai ver que a sua alma vai mudar. Que a palavra da pessoa que antes ofendia você, você vai olhar para aquilo, talvez você silencie, talvez você ria. E eu disse que Deus é doce porque muitas pessoas hoje, elas acordam de manhã e riem. Ao invés de falar assim, mais um dia, elas riem. O que eu vou fazer hoje, Deus? Como será? Porque Deus é a doçura, é a benevolência. Deus não é esse velho barbudo que olha o que vocês fazem de errado para depois castigar vocês. Nós já dissemos isso aqui. Se vocês que são pais não ficam tentando, quero ver qual é o defeito do meu filho, porque a hora que ele chegar, eu vou castigá-lo por isso. Vocês não fazem, você faz isso, Ana? Outras mães também não fazem. E por que vocês acham que Deus existe apenas para castigá-los? Isso é uma mentira que contaram para você, porque Deus é amor. Deus é amor. Dizem que Deus perdoa, Deus não perdoa ninguém. Porque para você perdoar alguém, você tem que odiar primeiro, ou você tem que ter raiva primeiro. E Deus não tem raiva, Deus não tem mágoa, Deus não tem ódio, Deus não tem tristeza, Deus não tem frustração. Exemplo. Vamos pegar. Moisés era assassino. O que Deus fez com ele? Você vai tirar o meu povo do Egito que está sofrendo. Elias era assassino. Matou mais de 90 líderes religiosos, fora os religiosos. Vai na Bíblia ler. Elias, se vocês não sabem, Elias e Eliseu estavam caminhando. E Elias disse, eu vou voltar para o pai. Depois vocês leem na Bíblia isso. Pode até pedir para depois, um outro dia, vocês leem isso aqui. Porque o importante é a ideia. Em certo momento, Elias, que era um assassino, estava andando e transcendeu em luz. Como diz a Bíblia, ele foi arrebatado num carro de fogo por Deus. Então vocês acham que se Deus fica olhando para os defeitos que vocês têm? Você acha que Deus está preocupado com os erros que vocês cometem? Ou Deus olha para a beleza, para a harmonia, para o amor, para a luz que vocês são? Paulo, apóstolo, estava indo a Damasco para prender e matar cristãos. Teve encontro com Jesus, perdeu a visão, foi recolhido numa cidade, numa rua de Damasco, e Jesus vai até Ananias e fala, Ananias, vá até lá, a rua tal, e você restabelece a visão de Paulo, porque ele está cego. Ananias, conhecendo a história de Paulo, falou, Senhor, esse homem vem aqui para matar e prender os cristãos. Jesus disse para ele, para mim, ele é um vaso escolhido. Vai até ele, restabelece-lhe a vista. Então por que vocês acham que Deus olha para vocês apenas para castigar as coisas que vocês fazem, que vocês acham erradas? Não estamos fazendo uma apologia ao crime, nem isso. Mas estamos fazendo uma apologia assim,
quanto Deus é bom, quanto Deus é amor, quanto Deus não é nada de tudo que disseram para vocês, ou pelo menos da grande maioria do que disseram para vocês. Porque Deus é amor. Deus fez todos nós, homens e almas e espíritos, iguais. Iguais. Já foi dito para vocês, a mesma importância que Deus dá a Jesus, Ele dá a qualquer um de vocês, individualmente. Então nós queremos acordá-los, crianças. Reflitam, pensem. Se vocês não concordam, questionem, pergunte. Porque nós viemos aqui para aliviar a dor. Por isso que nós falamos que somos filhos da luz, que viemos dos sóis infinitos, abençoar os aflitos que buscam as graças de Deus. E vocês que vieram aqui, vocês que estão nos vendo, vocês estão buscando as graças de Deus. Mas nós queremos dar um Deus para vocês, um Deus que funciona, um Deus que é, um Deus que vive, um Deus que acontece, um Deus que arruma, um Deus que é prático, que é verdadeiro. Não é um Deus que troca moeda, se você pagar Ele te devolve, se você não pagar Ele não te dá nada. Não é um Deus que castiga o que está aqui e cura o que está ali. Não é assim. Deus não é assim como dizem para vocês. Deus é amor. E se vocês não acordarem por Deus verdadeiro, vocês vão ficar com o Deus de pedra que vocês têm, ou Deus de papel que vocês têm, ou Deus de imagens que vocês têm. Não é nenhuma crítica a nenhum sistema teológico. É um despertar para a mente, para que abra a consciência, para que vocês comecem a experimentar Deus. Acorda de manhã, senta lá na tua cama e fala assim: Deus, eu quero passar o dia com o Senhor hoje. O Senhor vai passar o dia comigo, Deus? Ou o Senhor vai me deixar igual eu tenho passado? Angustiado, com grostura, com medo, inseguro, triste, decepcionado talvez, doente talvez. Deus, como é que vai ser meu dia de hoje? Então comece a experimentar. Nós já dissemos para você, se você tiver uma dor no corpo, antes de você pegar os analgésicos, os antibióticos, vocês têm confiança. Vejam como vocês são. Vocês confiam no medicamento, mas não confiam em Deus. Ah, eu estou com dor de cabeça. Ah, é só tomar uma depirona e passa a dor de cabeça. Isso já experimentou? Deus, por que não, Senhor? Mostre para mim alguma coisa a ser feita, Deus. Porque se o Senhor é quem o Senhor é, quem me dizem todos que o Senhor é, o Senhor pode isso comigo. Quando as pessoas vêm e deitam nas macas, elas saem de cidade daqui, saem da capital, saem de cidades. Por que elas saem e vêm para cá e deitam numa maca? País de outro país, pessoas vêm e deitam numa maca. Por que vocês acham? Porque eles acham bonito tirar foto, ficar na maca, é isso? Por quê? Porque acredita na maca. Na maca? Em quem está ali. Em quem está ali. Em quem está ali. Em quem que é? O curador. E quem é o curador? Um filho de Deus. Que faz o quê? Ele sabe que Deus age nele. Porque nenhum de vocês são médicos. Então vocês não têm nem autoridade para curar pessoas. Porque vocês não são médicos. Mas as pessoas vêm. E elas são curadas. Então vocês percebem que vocês podem fazer isso. E como nós já dissemos, se você deita na maca e Deus deita a Regiane na maca, ou o Milani na maca, e vai a Simone, e vai lá e impõe as mãos, e o mal-estar, o desajuste que há, a Regiane fica bem. Mas por que Deus vai com a Simone e Deus não vai com a Regiane então? Ela está abandonada de Deus? Quem sabe se ela experimentar fazer isso para outra pessoa? Quem sabe se naquele momento Deus não está testando, fala assim, exercitem o amor que eu dei para vocês. Como que é? Amai-vos uns aos outros. A Simone vai lá, alivia a dor da Regiane. A Regiane vai lá e alivia a dor da Ana Paula. A Ana Paula vai lá e alivia a dor da Sônia. A Sônia vai lá e alivia a dor da Célia. Por quê? Porque Deus está em todos. Então é disso que nós queremos que vocês acordem, despertem, analisem, questionem, pesquisem. Não aceitem mais viver como se vocês fossem um componente biológico. Androide.
Um componente biológico, androide, que se movimenta, come talvez arroz, feijão, outros alimentos que vocês comem, respira. Quando o espírito morre, como é que ele faz para continuar vivo como eu estou aqui? Sem comer, sem respirar, como que vive? Porque vive em Deus. Porque Deus é amor, Deus não é respiração, arroz e feijão e carne, ou o alimento que vocês pensaram. Então comece a pensar, e vocês são todos, nós somos todos iguais. Os yogis, quando entram em estado profundo de meditação, eles param de respirar, eles param de comer, eles param de beber água. Pesquisem. Pessoas que ficaram 20, 30, 40, 50 anos sem comer, sem beber, e não é coisa de igreja e de religião. São pesquisas científicas feitas por países muito sérios. Vocês encontram na mídia de vocês. Vão pesquisar. Como que esses homens chegavam? Como que Jesus andava sobre a água? Como que Jesus falava para o leproso, se quer ficar limpo, então fique limpo. Ah, se quer enxergar? Ah, então tá bom, enxerga. Por quê? Ah, mas é Jesus. Nós não dissemos no início que somos todos a imagem, a semelhança de Deus. Jesus disse, vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais se vocês quiserem. Diga. A fé. A fé, e nós vamos fazer uma palestra para vocês sobre 3 temas. Acreditar. Vou falar para vocês sobre acreditar. Que vocês precisam acreditar que acontece. Precisamos, comecem a experimentar, com pequenas coisas talvez. Como dissemos, se você quebrou uma perna, fala, não, eu vou experimentar se Deus vai engessar, vai, né? Não. Vamos começar com algumas coisas. Começar com algumas coisas. Acreditar. E eu diria melhor. Ter certeza. Ter certeza. Porque se acreditar pode ser que sim, pode ser que não. Agora, se tiver certeza que vai acontecer. Eu tenho certeza que vou pegar isso aqui e vou pôr aqui. Agora, por que vocês acreditam na medicina? Não estou fazendo nada, não é uma apologia contra medicamento, mas é um paralelo entre como vocês pensam, como vocês funcionam. É natural. Mãe, estou com dor de cabeça. Vai lá, pega ali. Se não for para a vizinha, pega ali, pega o remédio da vizinha e dá para a pessoa. E por que não experimentar Deus? Por que não começar? Aliás, quando vocês vão começar a experimentar Deus na vida de vocês? E vocês já perceberam que às vezes você precisa ir a um lugar e de repente você fala assim, eu não sei porque eu não estou com vontade de ir lá hoje. É Deus que está falando com você. Eu sempre vou por aqui, mas não sei porquê, mas hoje Deus dá vontade de ir por ali. É Deus que está guiando você. Porque não tem como fugir de Deus. Não tem como distanciar-se de Deus. Não há como. Porque nós já dissemos para vocês, a alma, ela é uma extensão, é como se uma árvore que tem uma raiz comprida e ela vai lá na frente e nasce outra árvore igual a ela, igual a Deus. Cada um de nós somos isso, seja encarnado ou desencarnado. Então tudo que está em Deus está em cada um. Por isso que Jesus disse, o Pai me deu o poder sobre a vida, sobre a morte e sobre o pecado. E voltando à história de que Deus é um homem que fica castigando os outros, vendo os defeitos para depois castigar e para mandar para o inferno, para piorar um pouco, quando não para o umbral, ou no purgatório, se for uma outra crença. Como que Jesus estava lá diante de 2 ladrões? E o ladrão disse, Senhor, me leva contigo. O que Jesus disse ao ladrão? Ninguém sabe? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. No paraíso. Então vocês percebem que ou Jesus estava errado, ou os homens estão errados. De julgar Deus dessa forma. Que fica olhando os defeitos e vai castigar depois. Jesus podia falar assim, mas você é ladrão, o que você está pensando que você é? Não é? Você é um ladrão, você roubou lá, não importa. A Bíblia não menciona o tipo de roubo que ele cometeu. Então vocês entendem que nós não estamos fazendo nenhuma crítica.
Por favor, não levem em nenhum momento. Se vocês sentiram, não é uma crítica. É dizer assim, nós passamos pelo que vocês estão passando. Nós vivemos na pele o que vocês estão vivendo na pele. Cada um de vocês com a dificuldade de vocês. E da mesma forma que nós estamos dizendo para vocês, foi a forma que nós aprendemos. A saber que existe um Deus que ama você, como ama todos os seres mais iluminados que vocês imaginassem. E que Ele está assim, se podemos dizer que Deus tem ansiedade, ansioso, porque vocês não têm palavra para dizer muita coisa que nós gostaríamos de dizer para vocês. Vocês não têm terminologia para isso. Mas Deus está ansioso por tê-los amigo dele. Para que vocês, agora eu sei. Ah, Saibaba, então você estava aqui? Ah, Yogananda, você está aqui? Como a Simone disse outro dia. Ah, eu estava com um problema, então eu falei, Yogananda, me faz isso, isso e isso. E ela foi lá estava a resposta. E vários de vocês, do grupo de vocês, que tiveram experiências com vários seres, vários, como Francisco disse a vocês, eu quero ser amigo de todos vocês. Eu não fico contente em ser amigo de meia dúzia. Então aceite o amor de Francisco, aceite a amizade de Francisco, aceite o amor de Deus, aceite o nosso amor, aceite a nossa amizade, aceite a nossa presença na sua vida. Para vocês ficarem mais belos, ficarem mais alegres, com menos rugas. Cada conflito a menos, Simone, cada azedume a menos, é uma ruga a menos. É um semblante pesado a menos. Se podemos dizer, é um cabelo branco a menos. Então pense. E viver com Deus, se vocês soubessem, como eu já disse, aliás, o amigo estava falando no início para vocês. Viver em Deus, não há tristeza, não há medo, não há dúvida, não há conflito, não existe nada disso. Porque a essência divina de vocês, da qual nós temos falado, do Cristo cósmico que vocês são, da qual nós temos falado, ou do Deus Criador, do qual nós temos falado, em Deus não existe essas maldades da humanidade. Essa maldade é uma questão da humanidade, da consciência humana que fez, que gerou guerras, que gerou mortes, que gerou doença. Deus é a solução de toda essa parte ruim que vocês carregam. Então eu gostaria que vocês refletissem sobre isso. Não aceitem viver como um ser biológico androide, alimentado por cereais e carnes e líquidos como água e oxigênio. Vocês não são isso. Vocês são o que Deus fez. Nós já dissemos isso. O corpo de vocês tem o DNA dos seus pais, mas a alma de vocês tem o DNA de Deus. Porque nós falamos, se nós podemos dizer, vocês têm o sangue de Deus. Sabemos que Deus é Espírito, mas como falamos outro dia para Simone, quando o pai fala assim, por que a mãe vai defender o filho? Porque o pai vai... Não, porque é o meu sangue. Então fala assim, não, eu sou o sangue de Deus também. Então Deus vai estar comigo em todo lugar, em todo momento. Então eu não preciso ter medo de assalto. Ah, então eu vou sair para a rua andando meia. Não é para... Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás. Mas vivam com a consciência de Deus em você, na vida. Quando vocês tiverem um problema, em vez de vocês descarregarem toda a adrenalina, o corticoide, nos problemas que vocês têm, fala, que tal se eu colocar Deus? Que tal se eu colocar Deus? Como isso aqui fica, Regiane? Daí não acontece nada. Mas eu ia pegar um gancho no que Então você diga. falou sobre a reflexão. Nós já vamos terminar essa parte e vamos passar um outro assunto. Imaginem só, né, quando eu acho essencial quando ele fala, né? Vamos refletir. Se há um tempo atrás, né, nós víamos Deus, tudo que nós escutávamos, porque isso é um velho, né? Sim, irmão? Sem dúvida. Então, assim, tudo que é dito agora, que está acontecendo com todos nós, é tudo muito novo. Nós não fomos criados assim e não nos passaram tudo isso. Então é lógico, quando ele fala refletir, e o essencial, quando você parar e pensar em tudo que foi dito nessa noite e ver, poxa vida, realmente, eu digo, de pequena, se você não fizer isso, Deus castiga. Cara, você cresceu, a criança cresceu, eu cresci com isso.
Eu aprendi que Deus o castiga. Deus não põe a mão, né? Ele põe abaixo e te levanta. Então, você começa a agir de outra forma. E outra coisa que ele falou que eu acho essencial, nós podemos estar escutando isso que é tudo muito novo, mas a sua alma detecta. Senão você não estaria assistindo, vocês não estariam aqui vidrados, né? Que o olho nem pisca, né? Querido, embora. Mas você olha para o povo, tá tudo assim. Então... Vai que é verdade, né? Eles falam assim, vai que é verdade isso. Né? Vai que isso não é psicose, não é esquizofrenia. Vai que isso seja uma verdade. Exatamente. Porque, então, além de vocês, almas, se vocês soubessem quantos espíritos tem aqui dentro hoje, que vocês, não é a nossa proposta de ficar, mas só para vocês entenderem, as próprias almas que já morreram, muitas delas estão assim, abismadas. Falam assim, se eu tivesse escutado isso lá atrás, eu acho que eu teria feito minha vida diferente. Eu não teria sofrido. Porque se você pode acordar em Deus e não sofrer, por que sofrer? Porque o outro... Gente, nós dissemos agora há pouco. Se não houver ressonância na maldade do outro, na sua maldade, como disse Jesus, se você não ficar enxergando o cisco no olho do outro, em vez de enxergar o cisco do seu próprio olho, vocês não vão saber, vocês vão rir. Vocês vão rir. Do quê? Como que você chama isso de... Quando uma pessoa fica falando dos defeitos que a outra tem? Fica julgando, fofocando? Não, quando a pessoa tem um corpo... Não, um corpo diferente, a raça, como que chama isso? Preconceito? É preconceito, mas vocês têm um nome que vocês dão para isso. É diferente. Bullying. Bullying. A pessoa vai dizer para você, como você é gorda? Fala assim... Mas eu sou tão linda e feliz, gorda assim, e talvez você não seja tão feliz como eu. É verdade. Ah, porque você tem cabelo branco, porque você é isso, porque você é aquilo, porque você é aquilo. Vocês vão rir. É verdade. Gente, tem como viver todos os problemas da vida, fazendo tudo que... Vocês não precisam... mais importante, não precisa mudar de religião. Não precisa mudar nada na vida de vocês. Continuem fazendo tudo que vocês fazem do mesmo jeito. Só que façam com Deus. E aí vocês não vão sofrer, vocês não vão ficar tristes, vocês não vão envelhecer, o rosto não vai ficar tão enrugado. Vocês já viram falar sobre o rejuvenescimento? Vocês não vão ficar com mais de 50% das dores e das enfermidades que vocês têm é quando o outro encontra, vamos pensar assim, a sua veia, injeta o veneno dele na sua. E aí você fala assim, agora eu gostei, você vai tomar comigo. E aí você começa a reagir. Porque vocês são reativos. Vocês não são amorosos. Tanto você sabe que a raça humana é uma espécie ainda que está em perigo na Terra. Os extraterrestres não podem vir aqui. Por quê? Porque vocês são perigosos. É perigoso você querer prendê-los, matá-los. Hostis. Nós somos hostis. Somos uma espécie hostil à humanidade. Mas vocês vão ver logo, agora que vocês ficarem mais mansos, eles virão até vocês. E eu vou falar, meus irmãos, vamos mudar a história. Mas nós temos que repartir em duas partes isso. Então, amém, amém e amém. Amém.